A gente não se vê? Hã? Ó, tá certinho. Aqui. Acho que eu vou falar sem máscara, né? Tá bom. Você nem me avisa. Eu fui te procurar, não te achei. Tô no banheiro. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai, né, dando continuidade às atividades iniciadas aí de formação da semana passada. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre as alterações que ocorreram na resolução que organiza e determina as diretrizes do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Resolução 6 de 2020. Para iniciar e entrar nessa parte da legislação, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? Então, por que foi alterada a legislação e quais são os pontos principais que foram estabelecidos nessa alteração, tá? Então, devido a vários estudos relacionados à questão da alimentação saudável, somada aí às atividades e às ações utilizadas no setor na Secretaria de Saúde, né, através do Ministério da Saúde, para combater a obesidade, foram usados vários instrumentos, como o Guia Alimentar da População Brasileira, o Guia para Criança Menor de 2 anos e o Guia de Prevenção de Doenças Crônicas, né, que inclui a obesidade, o diabetes e outras doenças. Então, dentro da reunião desses 3 instrumentos, foi pautada as alterações na resolução do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar. Então, uma das alterações foi relacionada à classificação dos alimentos de acordo com o nível de processamento. Então, tanto lá o Guia Alimentar da População Brasileira, ele foi replanejado e os alimentos tiveram uma redistribuição em relação ao nível de processamento, tá? Então, a gente tem hoje como classificação os alimentos in natura, que são os alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais sem nenhum tipo de alteração, né? E a gente tem os alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos in natura, né? Que antes que eles são submetidos a algum tipo de processo, seja de secagem, de moagem, de separação, de ser descascado, né? Então, esses são os alimentos minimamente processados, né? Então, a gente entraria aí com essa classificação, que é a primeira, dos alimentos in natura e minimamente processados. Depois, a gente vem lá com os ingredientes culinários, que seria óleo, gordura, o sal e o açúcar, né? Que são aqueles alimentos que, embora eles sejam in natura, eles são alimentos adicionados às preparações culinárias, né? E que, em excesso, são alimentos que podem trazer risco à saúde. Então, eles entram lá como ingredientes culinários, dentro das classificações dos alimentos que podem ser utilizados em maior quantidade ou em menor quantidade. Depois, nós temos a classificação ali dos alimentos processados, que são alimentos relacionados à fabricação, são alimentos essencialmente adicionados de outros componentes, outros ingredientes, né? Então, geralmente adicionados de sal, de açúcar, né? Então, um alimento in natura ou um alimento minimamente processado adicionado de um outro ingrediente, como, por exemplo, o pão, né? Então, a gente tem lá a farinha de trigo, que é um alimento minimamente processado, adicionado açúcar e um pouco de sal e o fermento, ele se tornaria um alimento processado. Depois nós temos a classificação dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles, né, alimentos que são utilizados pela indústria de alimentos, né, que são aqueles que passam por processamento industrial,
né? Então, são várias etapas de processamento, de beneficiamento, e existem muitos ingredientes nesses alimentos que são industriais, são alimentos que não são considerados in natura ou naturais. Então, aqui tem um outro quadro que facilita esse entendimento. Então, a gente tem ali o abacaxi fresco in natura. Esse seria o alimento in natura. Aí nós temos o abacaxi em caldas. Então, ele passou por um processo para ser envasado e foi adicionado de algum nutriente, de algum outro ingrediente, no caso o açúcar. Ele se tornou um alimento processado. Aí, quando a gente fala lá do suco de caixinha de abacaxi, ele é um alimento ultraprocessado, né? Porque isso só é extraído néctar, né? Que é um composto onde tem grande quantidade de açúcar e de fruta mesmo. Dentro desse suco você vai encontrar quase nada. Um outro exemplo, a gente tem o trigo, o milho, os cereais em grãos, aí você tem o pão caseiro e você tem a bisnaguinha. Né? Então, por que a bisnaguinha ela é tão macia? Pela quantidade de gordura, ou por ela ter grande quantidade de gordura trans, que é uma gordura que a gente encontra lá na indústria de alimentos. Ela é produzida pela indústria de alimentos para melhorar o sabor, a maciez. Inclusive, são adicionados alguns produtos para melhorar o tempo de vida, né? A validade desses produtos. Um outro exemplo, uma vitamina de leite com morango. Uma geleia de morango seria um alimento processado, porque você pegou um alimento in natura e adicionou outro ingrediente, ele se tornou um alimento processado. E aí você tem a sobremesa, tipo danoninho, o petit suíço, o iogurte, a bebida láctea, né, que é onde você adiciona grandes quantidades de açúcar, saborizantes, aromatizantes e corantes para você ter o resultado final do teu produto. Então, ele deixa de ser um produto in natura, processado, e passa a ser um alimento ultraprocessado. Então, como diferenciar os alimentos processados dos ultraprocessados? Tá? Então, de acordo com a lista de ingredientes, tá? Geralmente, os alimentos ultraprocessados, eles vão ter 5 ou mais ingredientes na lista, né? Então, esses daí já seriam considerados alimentos ultraprocessados. Se você pegar lá a informação nutricional, se você tiver mais de 5 ingredientes, ele já pode ser considerado um alimento ultraprocessado. Principalmente, né, se ali naqueles ingredientes ainda você tiver alguns produtos que você não pareçam com produtos como são alimentos, são nomes desconhecidos, nomes da indústria, né? São nomes diferentes, né, para a nossa cabeça, assim, né? Então você acha lá os conservadores de benzoato de sódio, sorbato de potássio, então acidulante de ácido cítrico, então são nomes muito diferentes daqueles do nosso dia a dia. Então, esses são os alimentos que tiverem esses componentes, eles seriam considerados os alimentos ultraprocessados. Então, assim, pessoal, a gente entendendo quais são os tipos de alimentos que nós temos e qual a classificação deles, por que a gente falou sobre isso? Para que agora a gente possa passar para as partes que nós sofremos alterações dentro da legislação do PNAE. Ah, Daiane, mas por que nós, como merendeiras, serventes, diretores, né, professores, precisamos ter esse conhecimento? Para vocês entenderem a importância do cardápio escolar, né? O cardápio, quando ele é preparado, ele é baseado no que diz a lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, vocês, como executoras do cardápio, ou seja, nós aqui, eu e a Marcela, fazemos o cardápio. E vocês, lá na ponta, vão estar produzindo o cardápio, colocando esse cardápio em prática. Né? Então, é importante a gente compartilhar desse conhecimento para que vocês tenham entendimento de por que foram feitas essas alterações, né? Então, pensando aí na saúde da população, nos altos índices de obesidade infantil, é que houve essas alterações em relação ao programa. E a importância de vocês saberem sobre isso, estarem antenadas, é para que, na prática, vocês nos ajudem a colocar as alterações da legislação em prática,
né? Nós teremos um grande desafio nesse sentido, porque as alterações, elas dizem respeito a hábitos alimentares. E os nossos alunos, eles já têm os seus hábitos formados lá em casa. E eles vão vir para a escola já com alguns hábitos, algumas manias, alguns vícios, né? E a escola, ela vai ter esse papel transformador de alterar e modificar, melhorando a qualidade da alimentação aí dessas crianças, tá certo? Das crianças, dos adultos, no caso do EJA, enfim, toda a população que é atendida dentro da nossa rede municipal de ensino. Então, nós temos duas resoluções, tá? Até então, tudo que era feito era baseado na resolução 26 de 2013, que foi alterada o ano passado. Então, tem alguns termos que foram modificados, algumas proibições e algumas alterações que aconteceram aí nesse processo. E nós vamos estar iniciando agora essas alterações assim que retornarmos às nossas atividades presenciais, tá certo? Então, nós temos lá, o termo, antes nós utilizávamos assim, termos alimentos básicos. Então, a alimentação das escolas, né, a alimentação escolar, ela é baseada principalmente formada por alimentos básicos, tá certo? Então, hoje, a resolução traz outras titulações, traz outras organizações, aonde a gente vai substituir o alimento básico por alimento in natura ou minimamente processado, e aí foi incluído os alimentos processados, ultraprocessados e ingredientes culinários, tá? Que são os termos que a gente acabou de ver, o que é cada um e de que forma eles vão estar distribuídos, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a gente utilizava só o termo dos alimentos básicos, né? Então, ficava uma coisa assim muito aberta, muito geral. Hoje, a gente vai passar a utilizar o in natura e o minimamente processado, que deve ser a base da alimentação escolar, tá? Então, boa parte da alimentação escolar, ela tem que ser constituída por alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Os processados, eles vão entrar com uma pequena quantidade, com porções organizadas durante a semana, tendo um limite para período parcial e uma outra quantidade que pode ser utilizada para aquelas crianças que vão permanecer o período integral, certo? E os ultraprocessados, que existem aqueles alimentos que nós podemos colocar de forma esporádica e vão ter aqueles que são proibidos de ser utilizados na alimentação escolar. E aí nós temos os ingredientes culinários, que são aqueles itens que entram no dia a dia, como o sal, o açúcar e o óleo, mas que precisa ser utilizado com cautela, tá? Quando a gente passa lá para a instrução 2, antes nós utilizávamos, a orientação era assim, fruta in natura e hortaliças, no mínimo 3 porções por semana. Então, era isso que era definido como orientação antes. Hoje nós temos as orientações específicas, tá? De quantidade de fruta que eu tenho que ter na semana, de quantidade de verdura que eu tenho que ter na semana. Então, para o período parcial, eu tenho que ter no mínimo 2 frutas por semana. Nos legumes e verduras, pelo menos 3 vezes por semana. Totalizando ali 200 gramas, mais ou menos, por estudante por semana, tá? No período integral, eu teria que utilizar a fruta 4 dias por semana, os legumes e as verduras, uma média de 5 vezes por semana, ou seja, todos os dias. Essa parte do período integral, eu entendo que nós já contemplamos. No CMEI, a gente já utiliza a fruta todos os dias, no finalzinho ali do dia, os legumes e as verduras todo o almoço, sempre a gente tem a presença da verdura, do legume, sempre, geralmente, até mais de um em cada refeição de almoço, no caso, tá certo? Depois a gente tem a limitação, tá? Então, nós tínhamos lá a orientação, que os alimentos de aquisição restrita com os recursos federais, que seriam os alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, ou seja, embalados separadamente para o consumo, preparações semi-prontas ou alimentos concentrados, aqueles que vêm para reconstituição. Então, era alimentos onde a gente poderia usar, mas com restrição, tá? A compra pode acontecer, mas com restrição.
Hoje, a legislação, ela traz isso dividido, tá? Separadamente. Então, a gente tem lá, tem que se limitar a oferta no período parcial de produtos cárneos, a no máximo 2 vezes por mês. O que é o produto cárneo? Tá? O produto cárneo seriam os embutidos, principalmente. Né? No nosso caso, a gente acaba utilizando mais a linguiça. Nós já temos aí mais de 1 ano que a gente não utiliza mais a salsicha, principalmente na educação infantil, lá no CEMEI, mas seriam esses tipos de alimentos que entrariam como produtos cárneos, né? A no máximo 2 vezes por mês. O que a gente acaba utilizando no período parcial é a linguiça 1 vez ao mês. Agora, com esse novo cardápio, a gente vai reduzir, tá? A gente vai ver se consegue fechar um cardápio bacana, onde a gente utiliza esse produto aí 1 vez a cada 2 meses, com menor frequência até do que diz na legislação. Aquilo que a gente consegue organizar e, de repente, até retirar do cardápio, a gente já vai estar fazendo a retirada. No período parcial, pode ser utilizado até 2 vezes no mês, né? Período parcial não, perdão. No período integral, 2 vezes por mês. Mas vamos pensar lá comigo. Se eu, para as crianças maiores, eu vou, que no nosso caso, o período integral aqui é CEMEI, né? Então, se para criança maior eu vou utilizar linguiça 1 vez no mês, para criança mais nova, talvez eu não deva nem utilizar mais essa linguiça, né? Se fosse ainda uma linguiça da agricultura familiar, uma linguiça pura, né? Que não essas industrializadas, a toscana, que tem grande quantidade de gordura, talvez a gente até poderia utilizar, porque são alimentos que eles gostam, né? Mas alimentos que deveriam ser utilizados com menor frequência. Não, o que a gente já fazia não está errado, porque a gente nunca excedeu essa quantidade mês, mas eu entendo que nós podemos reduzir mais e, de repente, até retirar em algumas situações, como o caso da salsicha que a gente já retirou, e eu tenho para mim que a gente deve permanecer aí com esse cancelamento. Legumes e verduras em conserva, no máximo 1 vez por mês, porque a gente acaba utilizando, isso a mesma coisa para o período parcial e integral, a gente acaba utilizando no máximo o milho em lata, né, para fazer aí o creme de milho, que acaba sendo poucas vezes também, é 1 vez que entra no cardápio lá do período parcial, e no CEMEI a gente utiliza pouco também. Bebida láctea ou com aditivos adoçadas, o máximo 1 vez por mês. Então, no parcial, a gente usava pelo menos 1 vez ao mês a bebida láctea, então a gente não pode exceder isso, tá? Agora, na nova licitação, a gente colocou para a licitação o iogurte, em vez da bebida láctea. Embora, quando a gente vai olhar a informação nutricional, não tem muita diferença, tá? A bebida láctea ou esse iogurte de pacotinho, que é esse que ele tem lá adicionado preparo, com sabor de morango, com sabor de frutas vermelhas, com sabor de coco, ele acaba sendo um produto ultraprocessado. A gente poderia aí utilizar o iogurte natural com alguma fruta, aí seria mais saudável, a gente poderia utilizar mais vezes na semana ou dentro do mês, tá certo? Mas também nós não podemos esquecer que o recurso da alimentação escolar, ele é um recurso escasso, e a gente tem que otimizar o uso, então talvez tenham produtos também, embora sendo muito saudáveis e muito importante para a saúde, tem alguns alimentos que talvez a gente não consiga utilizar, tá? Talvez nesse primeiro momento a gente retire a bebida láctea do CEMEI e utilize lá no máximo 1 vez ao mês na escola, tá? A gente vai estar organizando o cardápio, a gente ainda não passou por esse processo de montar o cardápio, mas até porque a gente ainda não tem uma previsão exata de retorno, né? Então a gente está gastando energia com outras coisas neste momento. Biscoito, bolacha, pão, né? Ou bolo simples, ele pode ser utilizado 2 vezes por semana, né? Ou no máximo 3 vezes quando a gente oferta 2 refeições. Então, se a gente ofertar lá café da manhã e o lanche, você pode até ofertar 3 vezes na semana, tá? No caso do integral, pode ser utilizado até 7 vezes por semana. Então, eu entendo assim, ó, lá no nosso cardápio das escolas, a gente nunca passa de 2 vezes por semana esse tipo de preparação. Então, estamos ok, talvez ele não vai alterar muito para a escola. Lá no CEMEI, então a gente acaba utilizando, são 5 dias na semana, a gente utiliza pelo menos no café da manhã e no lanche da tarde. Então, acaba sendo 10 vezes esse tipo de produto. Então, a gente vai ter que criar outras alternativas de lanches para esses,
momentos, como, por exemplo, um purê de batata para ser usada nesse horário de lanche, um ovo mexido, uma farofa de ovos. Então, a gente vai ter que criar e mudar um pouquinho a alimentação ali do lanche da tarde e do café da manhã do CMEI. Substituir por uma fruta, né? A gente vai estar se organizando em relação a isso. Talvez aí a gente comece a encontrar as primeiras dificuldades, né? E talvez esses sejam os pontos que a gente ainda, né, que a gente não está adequado dentro dessa nova legislação, nessa alteração. Aí a gente vem ali para a margarina, que pode ser utilizada no máximo 2 vezes por mês, né? Desde que ela seja zero gordura trans. Então, quando nós fazemos a licitação lá, a gente já especifica que a margarina tem que ser zero gordura trans. Então, a gente já cumpre isso. Lá no parcial, a gente não excede essa quantidade também, mas nós vamos tentar reduzir mais. E se caso a gente for utilizar a preparação do panificado, a gente vai dar preferência para fazer o uso junto com um mexido de ovos, uma carne moída, né, com uma preparação que dá mais saciedade para a criança e que a gente cumpre aí a legislação por causa da quantidade de proteínas e outros nutrientes que a gente tem que cumprir também. No parcial, né, pode ser utilizado 1 vez por semana a margarina. Nós ainda não montamos esse cardápio do CMEI, como eu já falei, mas a gente fez a licitação e a gente colocou a manteiga, tá? Para substituir aí a margarina. Então, talvez, né, no CMEI a gente consiga estar incluindo a manteiga mais vezes na semana e a gente retire o uso da margarina, tá? Então, essas também são questões que a gente está organizando e esse período todo, pessoal, é transitório, tá? A gente está fazendo uma transição de uma legislação para outra e uma readaptação em relação a recurso, custo, aquilo que vocês conseguem fazer, aquilo que vocês conseguem executar no dia a dia de vocês, porque a gente sabe que vão ter dias que não vai dar tempo de estar fazendo uma preparação mais elaborada. Então, a gente vai ter que acabar partindo lá para bolacha. Mas isso vai ser as exceções, tá? Então, os cardápios, eles vão vir um pouco mais saudáveis, né? Eles vão ter alimentos que tenham mais qualidade, porém, são também, vão exigir talvez mais preparo, né? Vocês vão ter que ter mais trabalho para a execução e o preparo desses alimentos. Então, isso vai tomar um pouquinho mais de tempo de vocês. Então, por isso a gente já está tendo essa conversa prévia para vocês entenderem o quanto é importante a parceria que a gente está estabelecendo aqui em relação às alterações. Preparações regionais, que seria o arroz doce, a canjica, no máximo 2 vezes por mês. As preparações regionais no período integral pode ser até utilizado 1 vez por semana, tá? A gente usa pouco no integral, no CMEI, porque a aceitabilidade é baixa nos pequenos, né? E geralmente no cardápio das escolas a gente acaba utilizando aí 1 vez por mês também, então a gente não está muito fora do que diz a legislação também. Então, aí aqui a gente tem uma diferenciação em relação às porcentagens, tá? De energia, a quantidade de calorias que eu vou ter dentro da minha refeição de alimentação escolar e o quanto pode ser de cada um dos alimentos. Então, na legislação anterior, ela trazia que 10% de energia podia ser de açúcar simples adicionado, tá? Então, hoje a gente vai utilizar a porcentagem de 7%. Então, a gente vai ter que reduzir, pessoal, a quantidade de açúcar que a gente utiliza em todas as preparações. Seja num bolo, seja num suco, num leite com açúcar queimado, no preparo do leite com chocolate. Então, vai ter que ser feita a redução do açúcar de todas as preparações, tá certo? Então, a gente utilizava uma média de 10% quando eu faço os cálculos lá dos cardápios, né? Muitas vezes vocês aí no dia a dia podem estar utilizando um pouquinho a mais, porque vocês acabam achando que as crianças têm essa preferência maior por doce. Mas eu tive uma experiência em uma das escolas, o ano retrasado, a gente estava fazendo uma avaliação do desperdício, né? E aí aí foi feito um suco, e o suco do período da manhã teve mais sobra,
né? E aí, no caso, eu provei o suco e comentei com a merendeira. Eu falei, olha, eu achei que tá muito doce, será que não foi por isso que as crianças não consumiram? Não, eles gostam assim mais adocicado e tal, não sei porque eles não tomaram, pode ser porque de manhã tava mais frio, a gente ficou discutindo nesse sentido. No período da tarde, eu falei para ela, falei, então vamos fazer esse suco com menos açúcar, né? E ele não teve sobra, né? Então, embora a gente possa pensar e achar que a criança goste de tudo muito doce, se a quantidade de açúcar também for muito elevada, a criança pode também não ter uma boa aceitabilidade, tá? Então, a gente precisa dosar aí a nossa mão na hora do preparo e ir reduzindo. Eu sei que tem que ser aos poucos, porque o paladar vai se adaptando, tá, gente? Se adapta com bastante sal, se adapta com bastante açúcar. Da mesma forma, se você for reduzindo, você também vai adaptando seu paladar a menos açúcar e menos sal. Menos quantidade de gordura, né? Então, o corpo da gente vai se adaptando às modificações. Então, mantém lá os 15% a 30% de gorduras totais provenientes, né, da energia da refeição, pode ser de gorduras totais, mas vem ali uma especificação de que somente 7% pode ser de gordura saturada. E vem a proibição de alimentos com gordura trans, tá? Então, dentro da rede, hoje, é proibido a compra de alimentos ricos em gordura trans. A gente tem ali a média de 600 miligramas de sódio ou 1,5 gramas de sal, né? No caso do sal, 1,5 gramas per capita, tá? Então, seria por dia. Então, se você vai fazer por aluno, né? Então, se você vai fazer naquele dia arroz, feijão, carne, uma farofa, somado toda essa refeição que você vai preparar, a per capita de cada aluno não pode passar de 1,5 gramas de sal, tá? Somado todas, não é 1,5 gramas para cada um, é total, tá? Aí a gente vem ali, aqui, antigamente, né, a legislação trazia que 1% podia ser de gordura trans, hoje é proibido, né? 800 miligramas de sódio para quando a gente oferta mais de uma refeição, tá? Então, ou seja, 2, gramas de sal. Então, se for uma refeição só, 1,5 gramas de sal. Se for 2 refeições, no máximo 2, gramas de sal. Olha só, vocês devem estar falando, meu Deus do céu, a Daiane e a Marcela enlouqueceram e acham que agora eu vou ficar contando, né, a quantidade per capita de sal por aluno. Não é isso, tá, gente? Quando a gente faz o cardápio, eu já estabeleço uma receita e uma quantidade mínima de uso para fazer o cálculo. Então, esse cálculo ele vai aparecer lá na ficha de vocês, já com o valor exato. Quando a gente atualizar as nossas fichas de preparo, que são as fichas técnicas, que é onde traz as receitas dos alimentos, aí sim ali vai estar a quantidade que você vai utilizar para fazer aquela preparação por receita, por per capita, tá? Então, isso vem depois nas fichas técnicas. Mas é importante vocês entenderem que no dia a dia de vocês já estão adaptadas, são merendeiras e mulheres aí que trabalham, seja servente, as auxiliares de serviços gerais, geralmente entram na cozinha e dão conta e fazem excelentes preparos, tá? Mas a gente tem que perceber que a gente precisa vir reduzindo, tá? Diminuir ali a quantidade. A quantidade antes era mais ou menos a mesma, não alterou muito essa questão do sódio, tá? A oferta de doces e preparações doces fica limitada a 2 porções por semana, equivalente a 110 quilocalorias por porção. Isso era o que dizia a legislação antiga, tá? Então, podia ser utilizada até 2 porções por semana. Hoje, a gente pode utilizar o doce no máximo uma vez por mês, tá? Tanto no período integral quanto no período parcial. Aqui só sairia, né, uma exceção para os preparos tradicionais, que seria o arroz doce e a canjica, por ser considerado alimentos que são tradicionais de algumas regiões, tá? Então, aqui a gente tem o hábito da canjica, a gente tem o hábito do arroz doce. Então, esses não entrariam aí nessa oferta mensal, tá? Ele pode entrar até lá no cardápio 2 vezes por mês, como estava lá anteriormente. Aqui seria o bolo com cobertura,
né? Sobremesas, esse tipo de preparo, que seria no máximo uma vez por mês, de preferência que seja excluída do cardápio escolar, tá? Alimentos de aquisição proibida, né? Então, o que antes era vedado, né? Então, antes a gente não podia fazer a compra de bebidas de baixo valor nutricional, como refrigerantes, sucos artificiais. Gente, se a gente não pode comprar o suco artificial para servir para o aluno, a escola pode comprar e servir? Pensa lá comigo, né? Se eu, Daiane, que sou a coordenadora do programa, né? Eu e a Marcela, que somos as nutricionistas do programa, que fazemos o cardápio. Nós não colocamos esse tipo de preparação no cardápio, porque é proibida. A escola vai se organizar e vai comprar um suco de pacotinho e vai servir para o aluno? Se é proibido comprar, é proibido servir, é proibido usar na escola esse tipo de produto, tá? Então fica aí essa deixa para vocês. Bebidas concentradas, abaixo de xarope de guaraná, groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas. Isso era o que dizia a legislação antes, tá? Então o refrigerante também é proibido, né? Então a gente também não pode utilizar. Aqui não diz que pode ser utilizado nas festas, diz que é proibido. Se é proibido comprar, deve ser proibido dentro da escola. Por isso a gente tem sempre pedido que quando tiver as festinhas, tiver a festa da Páscoa, a festinha lá do Dia das Crianças, que seja de preferência servido o suco, e que geralmente o setor de alimentação escolar fornece o suco, a polpa de fruta para ser utilizado nesse momento. Eu sei que daí os professores, os diretores, até vocês mesmas vão acabar falando assim, mas é uma vez só, não tem problema, a criança gosta. Gente, a gente está falando de um hábito, tá? Se fosse um alimento que essa criança nunca tomasse na vida, né? Eu até abriria exceção para vocês estarem servindo na festinha. Mas eu tenho convicção que as nossas crianças, esse tipo de bebida eles utilizam em casa, tá? Principalmente as bebidas aí de baixo valor nutricional, como os refrescos, os sucos de pacotinho e o refrigerante. Não é mais hoje o caro, e às vezes as famílias acabam adquirindo aqueles que são mais baratos, as marcas que não são tão... as marcas mais conhecidas, né? E acabam utilizando aqueles outros refrigerantes que são mais baratos. Aí hoje vem, então ali está a ampliação do rol de produtos de aquisição proibida. Então entraria aí, além das proibições que já tinham, tá? Então permanece refrigerante, refrescos artificiais, bebidas à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos, bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas, cereais com aditivo ou adoçado, bala. Mas a gente não compra bala na merenda, mas o professor, às vezes, lá dá a bala para a criança dentro da escola. Serve a bala para a criança dentro de um CMEI. Ou um pirulito, né? Ou um suspiro cheio de corante, né? Então, se é proibido, é porque não faz bem para a saúde. Então, a gente, enquanto uma escola que promove saúde, deve evitar esse tipo de produto. Então, para compra, vocês já estão carecas de saber que não pode, ninguém vai comprar, porque a gente executa a compra e esses produtos não serão comprados, não serão encaminhados, né? Mas eu preciso contar com a colaboração de vocês, principalmente os gestores, tá? Os coordenadores, os diretores, para que nas festinhas, quando vocês forem fazer agrado para as crianças, quando vocês forem fazer lá lembrancinho, presentinho, que sejam utilizados outros tipos de brinquedinhos, outros tipos de agrado, tá? É um balão, vai ser um apito, um negócio de pular corda, sei lá o que vocês vão, né, bolar. Vocês são muito criativas, eu sei que isso não vai ser um problema para vocês, mas que seja evitado esse outro tipo de produto. Confeito, bombom, chocolate em barra, granulado, biscoito, bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal, gelados comestíveis, gelatina, temperos com glutamato monossódico, sais sódicos, maionese e alimentos em pó ou para reconstituição. Então, olha só, se a gente não pode usar gelatina é porque ela é cheia de corante. Mas aí a escola vai fazer uma atividade e ela está trabalhando cores. E aí ela faz a pipoca colorida. Tem diferença, gente? Eu estar utilizando o corante para pôr na pipoca?
né? Então, a gente precisa sair um pouquinho e tentar, quando for desenvolver essas atividades, pensar em... Então, vamos trabalhar a cor? Então, vamos trabalhar a cor. Vamos trabalhar com a cor, então, dos alimentos? Vamos trabalhar com a cor das frutas? A gente tem tantas cores, né? Nas frutas, nas verduras, nos legumes. Enfim, eu só tô dando um exemplo raso, tá? Só para vocês compreenderem. Que além de ser proibido a compra, nós não podemos comprar, isso não vai ser comprado, nunca foi, e agora ampliou ainda aí para recheios e chocolate e o granulado. A gente já não fazia essa aquisição, mas eu sei que vocês compram e fazem lá um bolinho mais elaborado no aniversário mensal lá dos alunos. Então, essas questões vão ter que ser revistas, tá? Não vai poder ter esse bolo lá todo mês confeitado na escola mais, no CMEI, porque as crianças não podem consumir esse tipo de alimento. Tá? Então, vamos ter bastante atenção em relação a isso. A inclusão de proibição de alimentos para as creches, tá? Até 3 anos de idade. Então, é proibido a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebida para as crianças de até 3 anos de idade. Aí vem o nosso maior enfrentamento de agora para frente, tá? Como que a gente vai tirar totalmente o açúcar, né, das nossas crianças lá do CMEI? Então, aí vem o grande desafio. Então, crianças menores de 3 anos de idade não vai poder receber a bebida adoçada. Então, a gente fazia o café com leite, eles utilizavam o café com açúcar. A gente fazia o chocolate, né, o suco adoçado. Então, isso não vai poder mais, a gente vai ter que criar alternativas para bebidas para as crianças. Tá? Então, a gente fez, a princípio, colocamos na licitação a aquisição daquele suco pasteurizado de laranja, que é sem adição de açúcar, e o suco de uva, que é aquele suco também natural, né? Que ele é concentrado, ele não é diluído e ele não tem adição de açúcar. Então, a princípio, como bebidas para a gente estar utilizando. Os menores de 1 ano, a gente já não fazia esse uso mesmo, então aí a gente não vai ter problema com o cardápio lá do berçário. O cardápio do infantil 1, vamos entender que é uma sequência do berçário, a gente vai tentar manter ali um cardápio parecido para essa faixa etária. E o nosso maior enfrentamento vai ser com de 2 a 3, né? Que é aquele que já vai vir de casa utilizando já o leite com açúcar, o chocolate nessa mamadeira, o chocolate no leitinho, o quick, enfim, todos as farinhas lácteas, que são alimentos que a gente já excluiu da alimentação escolar já tem mais de 1 ano, né? Hoje a gente utiliza mais a aveia para fazer os mingais para os nossos bebês, né? Então, agora é proibido o uso desse tipo de alimento em crianças menores de 3 anos, tá? Então, adianta, gente, todo um esforço, né, aqui da Secretaria de Educação para fazer aquisição, para comprar alimentos mais saudáveis, para montar o cardápio, para fazer esse preparo lá, vocês estarem enfrentando aí, ter que produzir alimentos diferentes, né? Então a gente vai ter que tirar um pouquinho, vai ter que ser feito alimento. Então, em vez de manhã a gente servir o chá com a bolacha, a gente vai servir um ovo mexido. Vai te dar mais trabalho para o preparo, né? Mas a gente vai estar servindo uma refeição de melhor qualidade para o aluno. Esse é o nosso objetivo. Não vai adiantar de nada esse nosso esforço se no dia da criança vocês servirem algodão doce para as crianças comerem. Ou se a professora, como lembrancinha, der um pacote de bala com pirulito para a criança comer, para ela levar para casa. Tá? Então, principalmente no ICMEIs, a gente vai ter que fazer essa alteração, e essa alteração não vai ser somente em relação àquilo que é adquirido da alimentação escolar. Uma vez proibida, é muito incoerente eu servir para essa criança lá no meio. Então, ela entra na escola, a gente adapta ela a utilizar os alimentos sem adição de açúcar. A hora que ela está lá chega lá no mês de outubro, no dia da criança, a gente faz uma festa na escola com pipoca doce, com algodão doce, com refrigerante e cachorro quente para ela comer. Eu estraguei todo o meu trabalho do ano todo. Tudo que eu caminhei com aquela criança, eu acabei indo um pouco para trás. Ah, mas em casa eles comem, né? Nós vamos escutar muito essa fala, seja dos coordenadores, seja dos professores, até vocês mesmos vão falar isso, a gente vai enfrentar isso. Eu sei que eu sei que eles comem em casa, né? Mas a gente está falando da responsabilidade da educação em relação ao cuidado com essas crianças.
em relação a uma geração que a gente está formando, tá? A uma geração mais saudável, a uma geração onde a gente quer que daqui a alguns anos nós não tenhamos mais a obesidade infantil, tá? Porque junto com a obesidade infantil vem o diabetes, vem o colesterol alto, vem o triglicerídeos alto. Isso não é doença mais de adulto, gente, há muito tempo, né? Isso é doença que qualquer um pode ter a qualquer momento, por conta das mudanças que a gente sofreu na nossa alimentação, né? Se a gente tivesse mantido os nossos hábitos, que são aqueles, né, que se a gente não tivesse americanizado com todo o processo de industrialização e globalização, se a gente não tivesse americanizado a nossa alimentação, talvez hoje a gente não estaria passando não teria tantas doenças, né, que matam tantas pessoas que poderiam ser evitadas, né, que são principalmente as doenças crônicas. A maioria delas a causa é a má alimentação, ou o fator primordial para que essa pessoa deixe de ser crônico ou controle essa doença crônica é a mudança do hábito alimentar. Então, a responsabilidade da educação, nesse sentido, ela é enorme, né? Principalmente lá onde a gente está iniciando o processo de introdução da alimentação, a gente pega bebezinho lá de 2, 3, 4 meses, e a gente está formando a alimentação deles dentro do semente. Então, a gente faz tudo certinho. Chega lá com 1 ano, ele pode chupar bala, ele pode comer o algodão doce, não é bem assim, tá? Então, já teve situações aí de eu ver em festinha criança de 9 meses, 7 meses com um baita de um algodão doce na mão, né? E aquilo, assim, eu queria morrer quando eu vi aquela foto. Porque a gente conta com a coerência, né? Eu achava que tinha lá algodão doce nas festinhas, mas que os bebês não utilizavam, né? Pelo menos os bebês menores de 1 ano, que é onde a gente batia a tecla. Hoje não é mais menor de 1 ano, né? Eu e a Marcela batíamos em cima de tentar carregar ali 1, 2 anos, né? Hoje a gente está 1 ano acima ainda, que é o de 3 anos. Então, menor de 3 anos, nem pensar. Então, a gente, mas Daiane, eles não vão tomar, eles vão desperdiçar. Por isso que é uma transição. A gente vai, aos poucos, fazendo as modificações, tá? E nós aqui vamos nos comprometer em mandar um cardápio mais modificado, né? A gente vai procurar estar modificando esse cardápio para facilitar a aceitabilidade das crianças. Nem que a gente tenha que excluir aí o uso do suco, então a gente não vai usar o suco, a gente vai substituir pela fruta, né? A gente não vai utilizar o chá, então não vai dar para utilizar todo dia, então a gente vai substituir o chá, vai comer só um alimento sólido e a criança vai tomar a água a hora que for para a sala, né? A gente vai estar adaptando nesse sentido. E vamos tentar trazer de volta o paladar deles para consumir o suco sem açúcar, né? Um suco de laranja dá para ser consumido sem açúcar. Se o abacaxi estiver bem docinho, eu consigo preparar ele e manter ele sem o açúcar, né? Então, tudo é hábito, né? E a gente precisa estabelecer novamente esses hábitos aí com os nossos pequenos. Depois, lá no anexo 2, ele vai trazer os valores de referência de energia para pré-escolar, ensino fundamental, médio e o EJA, né? Então, eles mantiveram os valores de energia, que é aqueles que aparecem lá quando eu encaminho os cardápios para vocês, do valor da quantidade de nutrientes que tem, quantidade de proteína, de lipídio, de carboidrato e alguns micronutrientes que aparecem também como obrigatórios, né? O ferro, a vitamina A e o sódio, o cálcio, perdão. Então, para creche, até 3 anos, mantiveram-se obrigatórios os valores de energia dos macronutrientes e também dos micronutrientes, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Esses são os que precisam contar na informação nutricional, tá? Em relação aos maiores, é mais os macronutrientes. Então, a gente vai trabalhar mais em cima do valor calórico total. Os pequenos, a gente vai ter que ter uma atenção maior aí em relação aos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Aquisição obrigatória, sujeita à glosa de recurso. Então, assim, como a gente recebe um recurso do governo federal, alguma porcentagem, se eu utilizar o recurso de maneira inadequada, eu tenho que devolver recurso ou repor esse recurso de alguma forma, tá? Então, antigamente, a gente falava lá nos 75% de produtos básicos, né? Hoje, a gente vai trabalhar lá com 50%
o número de alimentos in natura e minimamente processados, tá? Então, 50% de in natura e minimamente processados, que são os alimentos que sofrem pouco processo de industrialização, né? Antes a gente trabalhava com 20% de processado e de ultraprocessado e 5% destinado à aquisição de ingredientes culinários, sal, açúcar. Então, hoje ele traz uma regra mais geral que eu tenho que manter 50% desse. Os outros, eu tenho que trabalhar com os outros 50% dividido entre todos os outros tipos de alimentos, sendo alguns alimentos ultraprocessados proibido e vedada a compra, como vocês viram anteriormente, né, lá em cima. Então, a recomendação, né, para os cardápios do PENAI geral, né, no mínimo 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, por cardápio. Ou seja, quando eu tiver uma refeição por dia, que eu atendo 20% das necessidades nutricionais, eu tenho que ter naquela semana pelo menos 10 alimentos in natura ou minimamente processados. No caso onde eu sirvo 2 refeições, ou seja, eu atinjo 30% das necessidades da criança, eu tenho que ter pelo menos 14 alimentos in natura ou minimamente processados. Quando eu falo lá de período integral, onde eu sirvo 3 ou mais refeições, que é o caso do meu CMEI, eu atinjo 70% das necessidades nutricionais daquela criança. Então, eu tenho que ter no mínimo 23 alimentos in natura ou minimamente processados naquele cardápio. Então, assim, os nossos cardápios, eles são avaliados pelo governo federal, tá? Então, quando eu monto o cardápio, esse cardápio ele fica à disposição, né? E ele pode ser requerido a qualquer momento pelo FNDE. E aí ele vai observar dentro do meu cardápio qual o tipo de alimento estou utilizando em maior quantidade. Quando eu faço a prestação de contas do PENAI, eu tenho que mostrar qual é a minha lista de aquisição. Quais foram os alimentos que eu comprei com esse recurso do PENAI. Então, pela minha lista, eles vão conseguir avaliar se eu estou cumprindo a legislação ou não. Então, a gente vai ser bem mais restritivo na quantidade ali do uso de açúcar, na quantidade do uso de sal, na quantidade do uso de óleo, tá? Para que a gente consiga manter ali o padrão e cumprir o que diz a legislação. Pessoal, tudo isso é um processo de modificação. Então, a gente vai ter que estar atento e disposto a fazer essa transição. E eu conto aí com a colaboração de todos. Então, em relação as alterações da legislação são essas. Então, as partes principais é a redução lá dos alimentos fontes de carboidrato, que são os panificados, que eles não podem ser utilizados mais de 7 vezes por semana no período integral. A restrição e a proibição de uso de açúcar para menores de 3 anos. Então, esses são os pontos mais difíceis e são aqueles que a gente vai ter que estar fazendo grandes alterações. Boa parte do que já está nessa nova legislação, a gente já cumpria. Então, a gente vai conseguir manter bem. Eu acredito que a escola, principalmente, a gente não vai ter muita dificuldade, tá? A nossa dificuldade maior vai ser em relação ao CMEI. A escola, a gente vai ter que estar mais atento ali em relação aos preparos, tá, pessoal? Os cuidados, a quantidade dos ingredientes culinários que eu vou estar utilizando, a quantidade do açúcar, a quantidade do sal, a quantidade de óleo. Eu acho que aí é que está, dentro da escola, o potencial que pode provocar aí um aumento de peso nos nossos alunos, tá? Então, a gente para finalizar, eu gostaria de ressaltar aí com vocês que as alterações, elas vão ser feitas de maneira gradual e de acordo com a adaptação dos escolares, tá? A gente não pode esquecer que a gente está vindo de um momento de pandemia, onde as rotinas, elas foram todas bagunçadas, então os nossos alunos, eles não estão... Se a gente já tivesse num processo, onde a gente tivesse com os alunos na escola, eles já tivessem adaptados à rotina alimentar da escola, aos alimentos que a gente consome e utiliza diariamente na escola. Essas alterações, elas já seriam difíceis, né? Já seriam enfrentamentos que a gente teria que ter. Hoje, né, a criança retornando para a escola completamente sem rotina, essa adaptação vai ser mais difícil ainda.
Então, nesse primeiro momento, assim que a gente retornar às nossas atividades presenciais, a gente vai ter que estar focado no acolhimento e na readaptação da rotina escolar, tá? Vai ser aquele primeiro dia de aula onde eles choram, onde eles não comem direito, né? Onde a criança olha para a merenda e fala: eu não quero, porque ela não estava adaptada àquele tipo de comida em casa, eu não como isso, eu não como aquilo. E aí eu conto com a habilidade de vocês, os conhecimentos que vocês já têm de muito tempo, de conseguir estar incentivando esses alunos a retomarem uma alimentação mais adequada, uma alimentação saudável aí no nosso retorno. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer, né? Então, a fonte de tudo isso que a gente trabalhou aqui hoje é a nota técnica da Coordenadoria Geral do Programa de Alimentação Escolar, do FNDE, tá? Então, esse documento, ele está disponível nos sites, né? Então, quem quiser ele para leitura, depois a gente pode estar disponibilizando e passando para vocês estarem realizando essa leitura. No decorrer da semana, a gente vai encaminhando outras atividades em relação à formação lá no grupo e a gente vai mantendo contato, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e a gente se vê, tá certo? Um abraço. Como que eu paro? A gente abriu e parar a live. Lá em cima. Aqui? Não, deixa eu ver. End. Ends.